Fogo preso, toda a noite um poeta fuma, infrene. 2 solilóquios, solidão solene à luz do som aceso. Ao sul do arco-íris dos teus braços. Foi há tantos anos, na altitude das dunas e dos catos, quando tudo se transformou num deserto e ficámos a olhar o oásis. Só nos rodeia a espuma e o tempo, suspenso por um fio de seda em toda a escuridão da noite. Disseste tu, a tremer, com uma vírgula entre os lábios. Então, beijámos muito depressa, antes que viessem os beduínos perturbar o sangue e as areias. Café-gelo com música de Manuel de Castro. Nós, os perversos, isto é, aqueles que caminhavam ao longo dos versos, em passos de dança, com pássaros nos braços, e percorriam os corpos, escultores de carne viva, amadores de contornos. Nós, os incautos, que trepávamos aos mastros das fragatas do Tejo com grandes babadeiras, e lá do alto dizíamos poemas para alguns noctívagos atónitos. Nós, que entrávamos e saíamos de nós próprios, em êxtase e êxtase, num permanente tão desassossego, rumo direto ao desconhecido. Nós, os primeiros dos primeiros, a granjear o som do verbo. Minha rola de neve, para a Mariana Cândida. Minha rola de neve, rainha de silêncios esféricos. Minha raiz de neblina circular, entre neve e nudez, enrolada no meu erro, errante, como serpente em redor do eco. Símbolo inesperadamente lúcido e bendito. Catadupa de mármore florido. Rola em pedra liós, levanta voo e pousa no dicionário de sânscrito. Voa até à mãe Índia, sobre a escrivaninha, e prefaz a volta ao mundo. Adivinha cada verso que se avizinha do silêncio. O silêncio dá sempre muito jeito, porque chega sempre a tempo. Só não chegou a tempo de salvar a minha rola branca do meu gato. Laivos de sangue tinto no seu corpo e penas a voar. E emudeceu a minha rola, toda em ferida. Será que já perdeu o seu arrulho? E não me entoa já sons sem barulho para salvar o poema? A minha rola agora é brancura de neve que não para de cair, misturada com sangue a reluzir de sol de pouca dura, e endurece o coração ao preço. A ausência de neve que cantava e voava, muito leve, e saltitava em pequenino passo. Peço a Deus que me poupe tal desgosto. Para mim a minha rola é preciosa, rotativa e redonda ao rés da rosa, negra, branca, ao sol posto. E Deus não atendeu ao meu pedido. A minha rola branca morreu ontem. No quarto agora, uma forte aragem de morte, de som vivo. Recorda-me o bater das suas asas, a feliz inocência de arrulhar sílabas, de pintar de branco o ar com tintura de fábulas. E Deus não atendeu o meu pedido. Perdi a rola apenas, muito pouco, no pandemónio deste mundo louco. Sou um símbolo, digo, mas tal dicção não atenua o vácuo deixado pela rola, nem a dor que se apodera cada vez maior do coração convulso. Deus não poupa o poeta ao sofrimento,
depois de o contemplar com 1000 prazeres, à mesa, na cama com mulheres, e namorado e lento. Fiquei um velho de repente, agreste, congeada nas barbas e cabelos, e arrefeceu a polpa dos meus dedos na minha pose equestre. Amigo cavaleiro, antigo cavaleiro, não dispenso o brasão de família e a nobreza de ser pobre por causa da franqueza de escrever o que penso. Agora, penso só na minha rola, que já voa por dentro do meu cérebro e me obriga a cantar enquanto choro o luto que me isola. O luto que me isola e me ilumina. O luto que reforça a minha luta contra a morte, essa puta sem vergonha com cara de menina. A solidão impera mais completa, a sós comigo, só, sem mais ninguém. Solidifica pétrea e mantém o pranto do poeta. O poeta pedrado, apedrejado, petrificado numa estátua de basalto. A clivagem incerta e leva ao alto o coração exausto. Na dureza exaustiva do desgosto. É tudo relativo. Na Europa agónica há tragédias, refugiados, lábia, ditadura sem rosto. Tudo é absoluto no meu quarto agora. Não arrulha a minha rola. O meu quarto já não é na Europa, mas no som do deserto. E para terminar, 2 poemas a 2 poetas. Memória de Luísa Neto Jorge. Luísa Neto Jorge, a tua poesia traz a cidade hoje. Como ontem, havia a nossa juventude, ainda sem ter história. Havia o teu perfil de nobreza judaica, delicadeza em 1000 gestos de dama sóbria. Heroína discreta, apenas com magnólia. Havia o rio Tejo, lá ao fundo da rua. Lírico carro elétrico. Pombos ao rés da lua. Mais um sótão suspenso de uma torre de clérigo. Uma ida paisagem, eis que regressa igual, onde te vejo, imagem de poesia plural. Singular e concisa, Luísa Neto Sol. Para terminar, memória de Mário Cesarini. Na morte do poeta não há morte, há candura, um gesto dentro do azul e o perfil recortado à tesoura. Na morte do poeta não há morte, há apenas cansaço e à despedida um abraço para a nova aventura. Na morte do poeta não há morte. Há viveiros de versões do mesmo tema e um filosofema em ferida. Na morte do poeta não há morte. Há vivências que ninguém adivinha, poemas pescados à linha, debruçado na torre sanguínea. Na morte do poeta não há morte. Há só desejo de morrer para poder viver cada vez mais forte. Muito obrigado. Olá, a tua mensagem, António. Se quiseres dizer alguma coisa, já disseste muito, não és obrigado. Sim. Se alguém quiser pôr alguma questão. Se tu quiseres dizer alguma coisa, ou se alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, aproveitando o facto do autor estar aqui.
Queria só perguntar uma coisa que me intriga e gostava de saber, não tem tanto a ver com a sua poesia, mas com uma altura em que se virou para o Oriente e que provavelmente queria orientar-se. Seria isso? Ou hoje em dia, o que é que ficou dessa busca do Oriente? Ficou tanta coisa aqui agora. Imagino que sim. Mas foi uma pulsão, farto da Europa, farto de uma crise civilização. Eu tenho um bocadinho de água depois. Essa aqui é a água, Obrigado. Quer dizer, não foi propriamente isso de estar farto da Europa. Curiosidade também, não é? Sobretudo, ou talvez sobretudo, não é? Curiosidade. E apreender, tanto quanto possível, em que consiste uma religião. E para mim, o estar próximo da religião em que nasci não me facilitava essa tarefa. Tinha que ser qualquer coisa que eu tinha que vivenciar de novo, não, quase como estranho. E depois a religião em si, quer dizer, e isso eu continuo a achar o Islão uma religião mais palpável, digamos assim, do que o cristianismo. Há uma dimensão no Islão que é, digamos, literal. Quer dizer, o mistério é exposto como algo que pode ser alcançado e que pode ser explicado. Enfim, entre aspas, não é? O cristianismo tem isso um pouco mais como promessa. E o cristianismo tem isso um pouco mais como promessa. O Islão é possível, também. Pois, é possível também. atingir. É isso, sim, também. Está satisfeita a minha curiosidade, de qualquer modo. Está satisfeita a minha curiosidade? Muito obrigado. Muito obrigado. E a tua passagem pelo hinduísmo e o teu profundo conhecimento das Upanishads, que fizeste até uma tradução, como é que vês isso nessa tua viagem pelas religiões? Qual é o papel que tiveste na Índia, etc. Como é que vês hoje em dia, tendo já estabilizado no Islão, o contributo do hinduísmo e da sabedoria? Foi fundamental. Não se pode entender a Índia sem... Impossível. E depois há uma outra coisa que me agrada na Índia, que são as castas. É uma sociedade... É uma sociedade, se assim se pode dizer, que é sincera na sua expressão social. Portanto,
existem as castas e existem as pessoas que não têm casta. São os intocáveis, não é? E isso eu acho que é de uma grande sabedoria. Porque aqui existe a mesma coisa, mas os intocáveis São os mais tocáveis. não têm lugar, não é? A Índia não tem falta de realidade. E estas sociedades ocidentais têm falta de realidade. Há sempre uma realidade que é oculta. E a Índia mostra. É difícil, não é, de ver. Mas existe. Não é? É difícil de ver, existe. E há uma justiça transcendente por trás disso. Não digo justiça porque não se trata de castigar ninguém, não é? Mas o lugar exato, não é? A justeza. Como? Justeza, Mais do que a justiça. Sim, a justiça mais do que a justiça, não é? que é a noção de karma e de dharma, não? Também. Mas tu, portanto, estás a valorizar uma realidade, uma presença da realidade divina mais acessível na Índia e também Não direi acessível, não é? Acessível não é. não é tão acessível. Acessível não é. Muito pelo contrário. O Nirvana não é. O Nirvana não é uma coisa simples, não. Está a dizer que o Nirvana não é uma coisa simples. Sim, não é uma coisa assim. Não. Não. Nada mesmo. Nada. Para além de ter sido muito mitificada, não é? Claro. Para além de ter sido muito mitificada. Mas tu agora, na tua realização estável, na tal tarika, como ele disse, não é? Essa tua estabilização numa prática e numa ligação vertical com a tradição, tu continuas a aceitar bem a invocação das diferentes divindades indianas, hindus, ou achas que há ali um bocadinho de ilusão? Qual é a tua visão? Ilusão não há. Não. Bom. Isso não há absolutamente. Bom. O contrário da ilusão. Bom, O contrário da ilusão. contrário da ilusão, sim. Bom. Isso é uma boa mensagem quando às vezes há certas formas de adoção de posições um bocado radicais em relação à superioridade de uma religião ou outra, não é? Portanto, esta visão do António é bastante importante. Quer dizer, há religiões que são mais perfeitas do que outras. Claro, pois. Ou pelo menos pois, ajustam-se melhor por vezes à concepção que as pessoas têm de religião. Não é? E, portanto, nesse teu caminho, a poesia foi, no fundo, uma forma importante de oração e de religação com a divindade. De certa forma, muito importante, não é? Pois. Nunca mais me esqueço de um homem, uma vez na mesquita, estava a discutir isto não sei o quê, e há um homem que diz quase não grita, quase que grita. E ainda dizem que Deus não existe. Qualquer coisa incrível. Se tinha verificado ou que se verificado. Muito admirado porque não se podia dizer que Deus não existe. Eu também acho que não.
Portanto, valorizas as teofanias mesmo no século XXI do globalismo e disto tudo ainda acontecem. Acontecem coisas. Deus não pode deixar de existir, não é? Claro. A percepção humana é que é infra-humanizada e perde essa possibilidade interior e transcendente, não é? Mas não está aqui escrito, mas em conversas que tive com o António, ele várias vezes defendeu que toda a poesia, se calhar toda a arte é religiosa. Podem não se aperceber disso. Eu acho que sim. Que é uma perspectiva interessante, concordo só não. Eu acho que sim. Tu, quem é que foram os poetas que tu sentiste mais poderosos nessa capacidade de religação ou de apelo à divindade, na tua experiência de leitor de poesia e de poeta, e citas... Pascoais teve Pascoais. muita influência nisso. Pascoais é muito importante. E dos estrangeiros, quem é que tu vês mais dos clássicos ou de outros? Houve assim algum que particularizaste? Não. Não tanto como os portugueses, realmente. Pois. Eu gosto muito de um poeta que é pouco conhecido, Benjamin Péret. Foi um surrealista, ou pelo menos considerado como tal. E o António Maria Lisboa, também achas que foi forte nisso? Fundamental. Fundamental mesmo, pois. As pessoas é que andam afastadas, as pessoas é que se afastaram da dimensão transcendente da poesia, mas o Lisboa, pá, Pois. em termos absolutos, eu acho que é o maior poeta português. É mesmo, pois. Uhum. Pelo menos como potência. E inserido nesta modernidade e nesta dimensão. Mais até do que Pascoais, que estava demasiado, talvez... Não, o Pascoal já é outra coisa. Pascoais vês como um solitário na montanha e visionário dos astrais, etc. É isso, mais ou menos? Ou como é que vês mais o Pascoais? Eu acho que é um velho chato também. O facto de ser importante não. Bom, mas é agradável haver pessoas que se juntam para falar de poesia. Eu gostei. Uma satsanga, não é? Uma satsanga indiana. É verdade,
Não sei se chegaste a conhecer esse Guru Maharaj. Sim, Ouviste falar, não foi? sim, sim, muito bem, pois. Tivemos com várias pessoas amigas que tomaram mesmo essa iniciação, mas eu não tomei essa iniciação. Ele ainda está vivo e ainda vem cá, não é? Pois, acho que sim. Quem foi que eu disse? A Isabel Guru Ruth. Maharaj, o Prêmio Raval hoje em dia, pois. A Ruth, Isabel Ruth é que era permaneceu fiel. fiel. Tu vês os gurus como formas, no fundo, de passagem para uma religação Sim. maior, não é? Pois. E não esta divinização excessiva que se faz, não é? Foi uma época interessante. Mas pronto, aquilo depois também se abastradou bastante. Mas ainda há gurus que vêm cá a Portugal e que têm ainda mais exagerada essas dimensões e muito menos realização interior, não é? Hoje em dia, esta decadência que é fatal. As pessoas procuram. E às vezes estão ao lado ou perto e não se vê. Não é? Há uma imanência, não é? Uma imanência que tem que ser mais sentida, não é? Sim. Mais questões, não há ninguém a fazer. Se calhar podemos encerrar por aqui. Mais uma vez, obrigado a todos os que ficaram aqui.